A todos, meu nome é Ruth Pinheiro, sou estudante de serviço social e sou voluntária do Projeto Aconchego há 1 ano e meio. E é com muito prazer que a gente apresenta a Verônica Chaves e ela vai apresentar a oficina Reconstruindo História, tá bom? Boa oficina para todos. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, né, queria agradecer o convite, né, de fazer parte desse encontro. Vim de Porto Alegre, vim um pouco de longe, fugi um pouco do frio, que é bom, né? Então, bom, eu tinha pensado uma outra dinâmica, imaginei que seríamos um grupo maior, mas já que somos pouquinhos, então vamos aproveitar para poder conversar mais de perto, até isso é uma coisa que favorece, assim, né? Então, vou começar discutindo, fazendo uma pequena exposição, mas, enfim, a ideia é que a gente possa fazer a coisa com bastante troca, bem dialogada. Então, me interrompam, vão colocando perguntas e aí a gente vai conversando. Trouxe alguns depoimentos, alguns vídeos, para a gente poder ir dividindo um pouco, aproveitando melhor esse tempo. Bom, então, eu trabalho já há alguns anos no Juizado da Infância e da Juventude. Trabalhei durante muitos anos exclusivamente com uma equipe especializada que trabalhava só com adoção. E nesse trabalho, né, tanto no pré-adotivo quanto no pós-adotivo, nós fomos, enfim, discutindo, pensando as questões a respeito das origens, hoje, né, podendo receber de volta, entre aspas, né, mas podendo acolher, né, os nossos adolescentes, os nossos adultos, já que nós mesmos fizemos adoção já mais adiante, poder ter esse feedback sempre é muito precioso e isso sempre é o material mais rico, né, de pesquisa, de reconstrução, de questionamento do nosso trabalho. Mas, enfim, né, uma das questões importantes da gente poder pensar quando a gente fala na história, né, não só na história do adotado, é justamente pensar nas questões a respeito da origem da vida, da origem do ser humano, né? Então, na verdade, esse tema da origem é uma questão que vem desde os filósofos mais antigos, né? Afinal, de onde somos, para onde vamos, de onde viemos, são as perguntas mais clássicas de toda a filosofia, né? E os grandes pensadores, né, todos eles, em algum momento da sua obra, os grandes filósofos, vão se dedicar a esse pensamento a respeito da origem. Passamos durante um grande período da humanidade, né, pensando a questão das origens religiosas, né, sempre com muitos tabus, sem muitos questionamentos. Posterior a isso, então, a ciência vem a abalar, né, essas primeiras crenças e vem a se opor e vem a questionar com os grandes descobrimentos de Darwin, né? Afinal de contas, talvez, o que é mesmo essa origem? Talvez ela seja assim tão metafísica, tão nobre, ou mais biológica, ou mais animal. O que é isso, né, na nossa construção enquanto ser humanos? Uma das grandes contribuições e que justamente vem, né, todo mundo fala muito em Darwin, né, na questão da origem, da evolução das espécies, enfim, mas Louis Pasteur ele trouxe uma grande contribuição, né, na questão da origem da vida, que foi quando ele apontou que, na verdade, todos os seres vivos têm na sua origem, mesmo os seres vivos unicelulares, eles têm uma construção genética, ou seja, todo o ser vivo tem um pai e uma mãe,
seja ele um protozoário, seja ele um animal unicelular, né? E aí, então, foi que todas as questões, então, biológicas, da reprodução humana, né, do início da vida do ser humano, é que começaram a ser pensadas, começaram a ser questionadas. Hoje elas estão na capa, né, nas manchetes de jornal, né, do dia a dia, com toda a discussão a respeito das interrupções, né, de gestação. Há pouco tempo tivemos essa grande discussão, né, a respeito dos anencéfalos, enfim, né. Isso foi toda uma evolução da crença de quando descobrimos que, afinal de contas, sim, existe uma origem biológica. É necessário que exista um pai e uma mãe, é necessário que existam heranças genéticas biológicas para que o ser humano se construa. E aí também, de outro vértice, né, pensando essa questão da origem, nós que aqui estamos caminhando, né, para pensar isso na questão da adoção, não podemos deixar de pensar nas questões a respeito do abandono. Então, durante muitos anos, a questão do abandono faz parte, né, da nossa civilização. Independente da classe social, né, temos os abandonos aqui no nosso terceiro mundo, né, sempre é muito mais confortável, muito mais aceitável pensar nas questões sociais, nas dificuldades econômicas que justificam o abandono, mas a gente, no fundo, sabe que não é só isso, né? A gente prefere não pensar muito nisso, mas, no fundo, a gente sabe que não é só isso, né? Essa é uma imagem, né, da Roda dos Expostos do Hospital General de Rouen, lá em Paris, né? E hoje, mas aqui no Rio Grande, aqui no Brasil, nós tivemos muitas dessas rodas logo, né, no início do Brasil Colônia. Ainda nós lá em Porto Alegre, vocês aqui não sei se tem, porque Brasília não tem todo esse tempo, né? Mas em Porto Alegre nós temos lá no nosso museu da Santa Casa da Cidade, ainda a nossa Roda dos Expostos está lá no museu ainda conservada, né? E que, bom, para quem não sabe, eram as rodas que ficavam nos muros, né? E onde essas crianças eram depositadas, as crianças que não eram desejadas, enfim, pelo motivo que fosse, elas eram depositadas nessa roda. Do lado da roda, em geral, tinha um sino, né? Se tocava o sino, e a pessoa que depositava o bebê girava a roda, e essa criança, então, ficava dentro do muro, né, desse local. Em geral, eram hospitais ou eram conventos, né? E na maioria das vezes, então, eram religiosas que se ocupavam desses bebês que acabavam crescendo, então, dentro desses muros, dentro desses conventos, né? Então, dizem as más línguas, né, que isso justamente foi criado em função dos bebês indesejados dos próprios religiosos, né, porque, sim, era um grande tabu, e dentro da igreja muitos desses bebês nasciam, enfim, né, fora do esperado. E, por outro lado, né, era uma forma, entre aspas, né, essa palavra é um pouco pejorativa, mas de aliciamento, né, para engrossar as fileiras justamente dos religiosos, dos padres e das freiras, né, a questão de poderem seguir, né, no trabalho religioso. Esse abandono nem sempre foi assim tão nobre, né? Hoje, ainda no século XX e XXI, a gente sabe, né, das questões do infanticídio, né, as crianças que são abandonadas. Hoje, a gente não tem notícia assim tão explicitamente, né, na Ásia, na China, mas até muito pouco tempo atrás, sim, os bebês eram abandonados, né, em praça pública, eram abandonados, né, na rua, à própria morte, né? Mas, por outro lado, também existiam, né,
para cada maluco tem um maluco contrário, né? Então, em outra parte, estavam aqueles que, de alguma forma, se sentiam responsáveis por esses bebês indesejados e acabavam recolhendo, então, né? E acabavam protegendo essas crianças abandonadas. A questão do sequestro de bebês sempre fez, apesar de hoje em dia, né, ainda ser muito raro e ainda, mas ele ainda habita muito o nosso imaginário. Fui atrás um pouco dessa fantasia da questão do sequestro, né, das crianças, enfim. E na história antiga, o que se sabe, o que aconteciam, eram os sequestros dos exércitos gregos, né, que então passavam pelos vilarejos, isso tanto os exércitos gregos quanto os exércitos vikings, né, os exércitos pagãos, que passavam pelos vilarejos na busca de meninos saudáveis, de meninos bem criados, de boa fisicamente, né, de boa concepção física, para que, desde pequenos, fossem treinados como bons soldados. Mas isso continua ainda muito no nosso imaginário, e isso ainda continua no século XXI acontecendo, né, nas nossas maternidades, vez ou outra. Né? E bom, né, essa questão da origem, depois então com toda a questão da nobreza, da hierarquia, das sucessões, do nome, né, o nosso a nossa legislação ainda baseada nas leis romanas, ela acaba valorizando muito isso, né, a questão de, afinal de contas, quem somos, de quem viemos e a quem deixamos o nosso legado. Mas sempre tivemos muitas dificuldades para conversar a respeito das questões inerentes à sexualidade. Bom, viemos sim, temos uma herança, né, por toda a nossa formação ainda judaico-cristã, né, uma concepção divina do nosso nascimento, mas pouco nós falamos a respeito da concepção propriamente dita. Né? Afinal de contas, nascemos porque um ato sexual nos deu à luz. Então, para os nossos bebês, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, a gente tem muita dificuldade de falar sobre isso. E se criam, então, as lendas durante muito tempo, né? Os bebês do repolho, a história da cegonha, enfim, né? Que faz com que a gente possa deixar um pouco de lado, né? Essa questão da sexualidade, né? Lá pelas tantas a gente fala, então, né? Hoje em dia as crianças já não aceitam muito, a gente fala da sementinha, a gente tenta contar uma outra historinha, né? Porque sim, é muito difícil falar sobre isso. Enfim. E aí, né? Quando a gente fala, então, das crianças que vão para adoção, tá? E as pessoas, então, vão em busca da adoção, existem muitas expectativas e muitas fantasias a respeito de quem são efetivamente essas crianças que vão para adoção. A nossa realidade hoje, né, em termos de pretendentes para adoção, em termos de pessoas, né, de motivação principal para adoção, sim, está ligada a questões de infertilidade. Mais de 85%, tranquilamente. Não tem um dado muito exato, um dado bruto, assim, de observação. Então, são pessoas que tiveram uma parte da sua sexualidade interrompida, frustrada. Né? Então, esse lado, essa programação animal, biológica que a gente tem, né? De que, então, vamos crescer, vamos nascer, vamos crescer, vamos procriar até a morte, isso, de uma certa forma, fica rompida. Para algumas pessoas, isso tem um impacto maior, para outras menor, enfim, né? Mas isso, muitas vezes,
faz com que as pessoas que buscam a adoção acabem desconectando um pouco, né, pela sua própria dor de não poder ter gerado, desconectando um pouco a questão de sexualidade e filiação, sexualidade e paternidade, sexualidade e maternidade. Né? Bom, no sentido de que, assim, já que é tão duro para mim, né, não poder ter tido o meu filho na barriga como eu gostaria de ter tido, como eu imaginava, desde que eu era pequenininha, lá com 3 anos, brincando com as minhas bonequinhas, isso feriu muito fundo o meu narcisismo. Né? Eu não fiquei bem com isso. Isso é uma dor muito grande. Para algumas pessoas, isso é como uma deficiência. Para algumas pessoas, não para todo mundo. Então, vamos pensar que, bom, os bebês não precisam ser assim tão de carne e osso como a gente pensa, né? Os bebês, então, começa toda uma expectativa, uma crença de que os bebês são como anjinhos caídos do céu, né? Ou seja, uma fantasia, né? Um desejo, assim, de que, bom, então eu não tiro da minha barriga e também não me importa de que barriga ela veio, porque, na verdade, é um ser humano abençoado, esse bebê que vem abandonado, né? Ele está em algum lugar, ele é um espírito que veio do céu, ele vem protegido, ele está, né? Às vezes a gente ouve assim, ele está crescendo em algum lugar e um dia ele vai chegar para mim. Ele já nasceu e ele vai chegar para mim, né? Bom, né? Sim, ele nasceu, ele tem alma, ele tem espírito, eu também acredito nisso, né? Mas ele vai vir sim de uma barriga, né? Ele vai vir sim, né, de um pai, de uma mãe, de um óvulo, de um espermatozoide, né? Bom, isso está tudo efetivamente misturado. As coisas não podem ser assim tão dissociadas como às vezes a gente, enquanto pais, gostaria. Existe só fantasia. Então, eu preciso imaginar que esse bebê vai chegar de algum lugar imaginário, de algum lugar divino, de algum lugar, né, lindo, onde ele está protegido. Isso é uma parte, né, das pessoas que pensam assim. A gente tem, então, muitos grandes... Pode falar. Deixa eu te interromper um pouquinho, então. Quando você fala da questão interrompida da sexualidade, né? Eu queria entender um pouquinho assim, se você está falando da genitalidade mesmo em si, né, desse casal, um caso de fertilidade, ou da sexualidade, né, ampla, assim, né? Se é mais da questão genital ou é mais da questão sexual mesmo, assim, como que você vê isso, sabe? Quando você fala que é interrompida, é uma questão, eu entendo que é uma questão biológica, mas não em que sentido, assim, sabe? O que a gente percebe, assim, isso pode ter muitos vieses, na verdade, né? Então, às vezes, isso sim, né, tem uma frustração um pouco mais narcísica, um pouco mais individual, né, de eu ter me sentido de uma certa forma, me sentir incapaz, né, me sentir infértil, me sentir improdutiva. E isso pode sim atingir as questões da relação, né? As questões da relação do casal, porque dependendo, né, daquilo que eu acredito, afinal de contas, do porquê que eu escolhi este homem, né, para viver comigo, e afinal de contas, se lá pelas tantas esta nossa união, seja lá por quê, né, não se torna produtiva, né, isso sim pode acabar interferindo na relação conjugal, na relação do casal, né?
Bom,